vou chamar, para mediar a próxima mesa, eu chamo a Lucilene. A Lucilene Prado é conselheira do CEMEA, advogada com atuação em direito empresarial e sócia da De Hayck e Menezes Advogados. Então, Lucilene, é contigo. Bom dia a todos. Na sequência, três palavras ou frases me chamaram a atenção nas falas anteriores. Desenvolvimento negociado me faz refletir que isso é uma agenda de todos e nós precisamos, sim, converter para um novo modelo de gestão, um novo modelo de financiamento, e eu gostaria de tomar a liberdade de adicionar um novo modelo de controle, porque também esse modelo de comando e controle que nós temos para o tema se mostra exaurido. Para isso, importante agora levar ao debate aos planos estaduais. Temos um pacto federativo, a competência ambiental ela é concorrente, os estados têm uma importância relevante nessa agenda. E, para começar esse debate, gostaria de constituir uma mesa iniciada pela panelista Patrícia Iglesias. Patrícia é a nossa secretária de Meio Ambiente aqui no Estado de São Paulo, colega lá na São Francisco, professora associada de Direito na Universidade, livre docente, doutora e mestre em Direito. Bem-vinda. Bom dia a todos. É uma alegria estar aqui com vocês. Eu agradeço ao CEMEA pelo convite, agradeço em especial ao Pedro Passos, à Tita, ao Guilherme e a cada um de vocês. Acho que esse é um momento importante em que nós podemos refletir no futuro dos nossos parques, né? Um tema que é, na verdade, fundamental. Deixa eu ver se eu me acho aqui com o controle. É esse? Isso. Nós vamos ficar meio premidos pelo tempo, então há um certo estresse, mas eu prometo que vou tentar cumprir. Se eu conseguir aqui descobrir, é o verdinho, né? Bem, o Estado de São Paulo tem uma história em relação às áreas protegidas que foi, primeiro, uma história de industrialização, de crescimento, de urbanização, que gerou, na verdade, prejuízos para as nossas áreas protegidas. Mas, com o tempo, nós conseguimos reverter esse processo. E hoje nós temos 155 áreas naturais protegidas, parques urbanos, que acho que é também fundamental, dado ao número de pessoas que residem em área urbana hoje, 4,6 milhões de hectares de área sob proteção, incluindo as áreas marinhas, e isso ocupa 18% do território paulista. Ou seja, nós estamos aqui lidando com um tema que é fundamental para o Estado de São Paulo, dado, inclusive, a sua magnitude em termos desse Estado. E a importância ela pode ser vista de vários fatores. Acho que isso foi falado aqui pelo nosso keynote speaker, mas desde a questão climática, a conservação da biodiversidade, toda a questão de água, que é fundamental para o Estado de São Paulo, a questão da qualidade de água, porque acho que não é somente quantidade, mas também qualidade, toda a pesquisa que se faz nessa área, né? Então, nós temos aqui o Instituto Florestal, no caso de São Paulo, com longa data de pesquisa, são 130 anos, o acesso a recursos genéticos e, por que não, também o lazer e a educação ambiental. Acho que nós restringimos essa parte final ao lidarmos com as nossas áreas protegidas da forma como fazemos hoje. É muito comum que os brasileiros viajem para outros países para visitarem grandes parques. E por que isso não acontece? Porque nós não nos apropriamos, na verdade, de um patrimônio que nós temos no nosso país, né? O que acontece do ponto de vista cultural que nos leva a essa prática, que é muito comum
comum. E aí entra exatamente a ideia da concessão, das parcerias público-privadas, né? E tudo isso que está sendo discutido no evento de hoje. Por quê? A concessão, por exemplo, pode ser vista como um instrumento que possibilite uma gestão sustentável a longo prazo e também uma viabilidade econômica dessa gestão. Isso permite que o Estado, como poder concedente, utilize desse poder para passar, na verdade, vamos dizer assim, esses serviços para quem tem mais condição de realizar, né? É importante frisar que a propriedade continua sendo de titularidade do Estado, acho que isso foi bem colocado aqui, mas eu volto a dizer, porque os questionamentos são muitos em relação à questão da privatização. E não se trata de privatização. Na verdade, simplesmente aqueles serviços são concedidos para que tenhamos maior benefícios. Os mecanismos de avaliação continuam presentes. O cumprimento do escopo é fundamental. Nós estamos falando de instrumentos jurídicos que dão garantias para todos aqueles envolvidos. E aí, obviamente, no caso do Estado de São Paulo, nós já temos convênios, parcerias desse tipo. A Fundação Florestal, aqui nós temos nosso diretor executivo, o Luiz Fernando Rocha, também o presidente do Conselho, o Ítalo. Nós já temos convênios, cooperações técnicas, autorizações, permissões de uso. Então, por que não evoluir nessa temática com maiores benefícios? Eu acho que fundamentos nós temos para isso, inclusive os próprios interesses difusos, interesses de proteção, seja do meio ambiente como um direito fundamental previsto no artigo 225 da Constituição Federal, seja direito das próprias pessoas a acesso a esses bens, né? Essa atuação, muitas vezes, não é uma atuação própria do Estado. Eu acho que aquele Estado paternalista que faz tudo já se mostrou não eficaz. Então, nós temos que buscar outros instrumentos. A própria necessidade de investimento e também a expertise do setor privado é algo fundamental, que pode trazer benefícios, na verdade, nessas áreas. Os objetivos são muitos, eu não vou passar por todos eles, mas acho que, inclusive, a questão da proteção desses bens ambientais. As concessões também podem ser instrumentos para viabilizar a proteção adequada dos bens ambientais, utilizando a ideia das chamadas contrapartidas ambientais. Então, é algo fundamental, que só trará benefícios. E, com isso, olhando para todos esses fatores, o foco do Estado estará naquilo que realmente o Estado tem que se focar, na conservação da biodiversidade, e não na prestação de serviços para os quais ele não tem o perfil e não tem a expertise própria para isso. E aí, obviamente, ele continua fiscalizando o cumprimento do contrato, exercendo o poder de polícia, que legalmente não pode ser transferido, e fazendo o que é o seu papel, a gestão e a conservação da área do ponto de vista da biodiversidade. Acho que aqui nós temos apenas benefícios, né? Benefícios para os recursos naturais, benefícios para os visitantes que podem ter serviços de alta qualidade, também as finanças, porque esse é um aspecto fundamental, e aos próprios municípios do entorno, às comunidades do entorno, no sentido de também geração de serviços para todos. Já estou no último. E, como síntese, eu diria para vocês que, hoje, esse reconhecimento dos chamados bens ambientais, da biodiversidade presente nessas áreas, nos leva, na verdade, a reconhecer que o direito, ou seja, a legislação, é um sistema de segunda ordem. Só existe legislação, e olha que é a minha área do direito, mas eu sou obrigada a reconhecer, só existe o direito para atender aos anseios da sociedade. Então, o nosso papel é realmente mostrar para a sociedade que algo melhor pode acontecer em relação à gestão desses parques. E, por
portanto, não utilizar, vamos dizer assim, aquela coisa do processo ser mais importante do que o resultado. Isso não tem sentido. A informação, como nós levamos isso para a sociedade? Eu acho que, na experiência do Estado de São Paulo, nós temos visto muitos questionamentos por falta de conhecimento. Então, essa é uma meia-culpa também de como nós devemos levar a informação para a sociedade. É uma função social. Buscar instrumentos eficazes, como a própria concessão. E, com isso, nós teremos uma gestão participativa e uma apropriação coletiva da natureza, que é o ideal, é aquilo preconizado no próprio artigo 225. São essas as minhas considerações e eu fico à disposição para falarmos no final. Obrigada. Obrigada, Patrícia. Muita clareza na sua fala. Dando continuidade, chamo ao palco André Correia, secretário de Meio Ambiente do Rio de Janeiro. Ele é formado em Administração de Empresas e Administração Financeira pela PUC-Rio, com mestrado em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas. Bom dia a todos e a todas. Eu queria, como todos aqui, registrar a importância desse momento, né? Agradecer muito ao Pedro, ao Guilherme, à Tita, né, por estar nos permitindo esse tempo de reflexão, de debate. E, basicamente, ao saudá-los, eu quero também aqui fazer um registro, reconhecer aqui, na gestão passada, se há uma gestão que avançou no Rio de Janeiro nos últimos anos, é a gestão da Agenda Verde, de Unidade de Conservação. Está aqui o André Ira, que conduziu, junto com o Carlos Mink, a essa importante agenda. E cabe a nós dar continuidade e aperfeiçoar. De forma bastante objetiva, eu pretendo aqui fazer uma rápida descrição do que temos, qual o nosso desafio e um caso concreto, né? O que temos, nos últimos anos, uma forte expansão geográfica das nossas áreas de proteção, mas ainda com uma deficiência de implantação, uma deficiência de regularização fundiária, né, mas uma forte extensão. Nós temos uma governança bastante interessante, uma governança onde nós nos resguardamos do ponto de vista da legislação estadual e agora, recentemente, aperfeiçoamos e aumentamos esse resguardo de dizer que recursos do SNUC e recursos agora de uma nova carteira que criamos são recursos privados, não são recursos públicos. Então, esse é um desafio que todos que estamos aqui nessa sala temos que fazer cada vez mais ecoar junto aos órgãos públicos, junto aos órgãos de controle, junto ao Ministério Público Federal, junto ao Ministério Público Estadual, que esses recursos são privados. São recursos em que o empreendedor, ao cumprir, ele pode executar diretamente ou pode executar de um novo modelo, que é o modelo que o Rio de Janeiro construiu. O Rio de Janeiro tem um fundo em que o empreendedor ele pode optar ou em executar a sua aplicação de 0,5% do seu investimento diretamente ou aplicar nesse fundo. E a nossa experiência é que ele prefere aplicar no nosso fundo, até para que a gente possa ter escala e a gente possa ter uma gestão melhor. Aprovamos agora recentemente uma lei na Assembleia que está nos permitindo criar uma carteira de restauração florestal, ou seja, o investidor que precisar fazer um desmatamento legal, ele tem que compensar essa supressão com 5, 6, 7 vezes mais. E hoje, no Rio de Janeiro, ele vai poder também optar por monetizar essa sua compensação de restauração e poder também transformar isso em escala. Quem vive na área pública sabe a dificuldade, primeiro, da tecnologia de plantar, segundo, de você acompanhar, né? Então, esse é um novo mecanismo criado que eu acho que vai aperfeiçoar a nossa gestão. Nós temos uma Câmara de Compensação que avalia os projetos,
Essa Câmara de Compensação tem a representação da sociedade, do setor empresarial, né, das organizações não governamentais da área, e assim a gente avança. Temos um fundo hoje da ordem de 200 milhões, de 270 milhões, e o nosso desafio agora é aperfeiçoar a governança. Nessa lei que nós aprovamos na Assembleia, a gente tem uma parceria, hoje é executada pelo Fumbio, mas no sentido de nos resguardar e cada vez mais caracterizar que esse recurso é público, mas precisa, desculpa, é privado, mas a gente precisa fazer, e convido a todos para participar. Vamos fazer um chamamento público, separando em duas partes, um chamamento público para o agente operacional e um chamamento público para o agente financeiro, porque a gente entende que um volume dessa natureza eu consigo pegar algum do sistema financeiro e criar meu fundo garantidor, né? Então, nós estamos nesse processo de chamamento público e de licitação. O grande desafio, o grande passo adiante, eu acho que o maior desafio, já foi abordado aqui, é um desafio de resistência ideológica. Eu acho que a gente precisa enfrentar respeitando, mas há um desafio do modelo de gestão. Acho que o passo adiante que a gente precisa dar, eu acho que temos exemplos de sucesso, né, de fazer as concessões de serviço, mas nós precisamos dar um passo adiante. É isso que o Rio de Janeiro, com a ajuda do CEMEA, está nesse momento fazendo, que tendo como projeto piloto, né, buscar a modelagem de uma concessão pública e privada, e eu acho que no final vai acabar sendo uma parceria público-privada, eu acho que no final, depois da modelagem, vai acabar sendo uma concessão plena do Parque Estadual da Ilha Grande. Né? Gestão é gente, processo, financiamento e resultado. Falar em gente, professor Dinho, o nosso professor Dinho aqui, uma das coisas que a gente fez lá, importante, que pegamos um aluno seu e colocamos como chefe das unidades de conservação, né? Então, o Fernando Matias foi seu aluno e a gente hoje o promoveu e ele é o nosso gerente geral das nossas unidades de conservação. Estamos nesse exato momento, foi, vamos dizer assim, a licitação mais disputada, por isso o meu otimismo, 33 empresas apareceram, Pedro, para estudar a modelagem de concessão de parceria público-privada na Ilha Grande. Dessas 33 empresas, né, uma na área estão aqui, eu tive a oportunidade, inclusive, de conhecer alguns outros, e a gente fazer esse debate. Nós não estamos privatizando o Parque da Ilha Grande, nós estamos permitindo aquilo que o Estado tem dificuldade de fazer, do ponto de vista de gestão, apesar de ter um excelente capital humano. Vamos considerar todas essas questões que não busquem elitizar o parque, né? Conversava ontem, por exemplo, os moradores, aquelas pessoas que hoje, por exemplo, estão no cadastro do Bolsa Família, ter toda uma atenção diferenciada, porque nós não queremos, pelo contrário, elitizar. A gente acredita que o uso regulado é a melhor forma de proteger. E temos prazo. Aliás, o nosso prazo está com essa PMI em maio, agora, de 2016. Senhores empresários que estão aqui, fiquem atentos, participem, né, e para que a gente possa fazer desse caso concreto. Mais importante que isso, além disso, nós estamos manualizando. Essa experiência está sendo toda manualizada para que a gente possa contribuir para as outras unidades e que a gente possa tentar suprir esse que é um grande déficit que a gente viu aqui nas exposições, que é o déficit de gestão, o déficit de implementação. Caetano já dizia, é impressionante a força das coisas quando elas têm que acontecer, e eu acho que esse momento vai acontecer. Muito obrigado e um bom dia. Obrigada, André. Dando continuidade, gostaria de convidar para o debate André Lima, secretário do Meio Ambiente do Distrito Federal. André é formado em Direito pela Universidade de São Paulo, com mestrado na Universidade de Brasília,
O secretário já foi diretor de políticas públicas para a Amazônia, no Ministério do Meio Ambiente, e sempre lutou pelo desenvolvimento sustentável do Brasil e pelos direitos dos mais vulneráveis. Bem-vindo. Muito grato, Lucilene. Bom dia a todos. Bom dia ainda. Quero agradecer ao Pedro, ao Guilherme, à Tita, pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui, nesse evento, representando, né, a chefia, a Secretaria de Meio Ambiente da capital do país, né? É um desafio para nós bem grande, e eu brinco assim que eu sou um quase biólogo. Na verdade, eu quase fui biólogo, né? No meio da faculdade de Direito, eu quase desisti, e aí eu fui salvo, entre aspas, por uma revista da Associação de Advogados de São Paulo. Foi no mês de junho de 92, trazendo o direito ambiental como uma perspectiva. Eu falei, eu não vou precisar abandonar metade do meu curso e começar tudo de novo. Então, foi ali que eu comecei na Fundação SOS Mata Atlântica, dando um abraço aqui para a Marcinha. Eu brinco que eu sou um filhote de Márcia Irota com Mário Mantovani. Às vezes os filhos podem vir até um pouquinho melhor, né? E estou aqui hoje representando o governo de Brasília. Tive ontem no jantar, trouxe aqui para São Paulo o nosso governador, Rodrigo Hollenberg, que está muito motivado com a perspectiva da gente avançar na construção de um piloto em Brasília, né, de uma parceria que possa dar concretude a duas diretrizes, a dois desafios que a gente está colocando na Secretaria de Meio Ambiente e na política de meio ambiente do Distrito Federal, né, e que tem a ver com o tema que está sendo trazido hoje aqui, debatido, que eu quero agregar. O primeiro deles é, de fato, a gente conseguir trabalhar com transversalidade. É uma palavra bonita, mas quando a gente senta na cadeira de uma Secretaria de Meio Ambiente e procura influenciar outras secretarias para que, de fato, assumam o seu papel, a sua responsabilidade no campo da sustentabilidade, num sentido mais amplo, a gente vê o tamanho desse desafio, né? E eu, que pude dirigir durante algum tempo o Plano Nacional de Combate ao Desmatamento na Amazônia, posso dizer que esse é um desafio que vale a pena ser enfrentado, né? Enquanto o tema do desmatamento da Amazônia foi um problema do IBAMA ou foi um problema do ministro de Meio Ambiente, todos sabem, muitos aqui assistiram às altíssimas taxas de desmatamento que a gente via na década de 90, final de 80, década de 90. Quando o governo federal resolveu assumir isso como uma responsabilidade de governo como um todo, ou seja, trazendo o INPE para fazer o mapeamento do desmatamento, trazendo o Ministério da Justiça para colocar a Polícia Federal tratando do tema, trazendo o Ministério de Desenvolvimento Agrário, desenvolvendo novos modelos de assentamento extrativista ou de desenvolvimento sustentável, o próprio Ministério da Agricultura, com o Plano ABC, Agricultura de Baixas Emissões de Carbono, além do IBAMA, além do Ministério de Meio Ambiente, num planejamento de ação, ou seja, com ação integrada, a gente conseguiu fazer com que aquela curva caísse significativamente, apesar da dificuldade de recursos, né, dos poucos recursos que foram investidos nessas ações, ou seja, a transversalidade é fundamental e essa é uma diretriz nossa. E, nesse sentido, o que nós estamos trabalhando em Brasília é o mesmo modelo. Parque não é assunto só do IBRAM, que é o nosso IBAMA do Distrito Federal. Enquanto for assunto só do IBRAM, vai ficar do jeito que está. Nós temos 73 parques urbanos em Brasília, 18 com alguma infraestrutura viabilizada por um sistema de compensação ambiental que funciona relativamente bem, mas é impossível cuidar dos parques e dar vida a esses parques tratando disso de uma maneira só conectada à área ambiental. Então, esse é um grande desafio que eu quero colocar aqui, que torna esse nosso tema de hoje um tanto mais complexo, né? Essas parcerias público-privadas, elas não prescindem da parceria público-público. E como construir isso está no outro pé que eu quero falar, a outra diretriz, que é a legitimidade, né? A sustentabilidade tem a sustentabilidade ambiental, social, econômica, cultural, mas tem a sustentabilidade política, que é que vai viabilizar essa integração, na medida em que você tem um governador que fala que quer implementar parques, na medida em que você tem um governador ou você tem um parlamento que coloca no orçamento ações, investimentos para os parques, né? Então, nós precisamos trabalhar a legitimidade. E os parques, principalmente os parques urbanos, como foi dito aqui, são espaços fundamentais para a gente reconectar o cidadão
com a natureza e com a importância da sustentabilidade. Então, esse é um outro dos nossos dois pilares, que é buscar legitimidade. Legitimidade política no bom sentido, não é eleitoral, é legitimidade política, sim. Trazer o cidadão para se conectar com a agenda ambiental, né? Para a gente não viver o que a gente está vivendo hoje, códigos florestais no Congresso Nacional, a PEC, Proposta de Emenda Constitucional 215, que significa um retrocesso significativo na agenda de áreas protegidas, se a gente entender que as terras indígenas são áreas protegidas importantíssimas, não só para a biodiversidade, mas para todos aqueles serviços ambientais que foram colocados aqui. E essa legitimidade precisa ser resgatada lá dentro da cidade, com os urbanoides, né? Então, a gente tem que trabalhar o C, como está aqui no nosso documento, aqui, né, como uma causa. E eu acho que a implementação dos parques urbanos é um grande desafio para nós lá em Brasília, e nós temos a convicção de que isso não vai acontecer, ou que isso só vai acontecer se, de fato, a gente ampliar as parcerias dentro do governo e com a sociedade. Então, o parque urbano passa a ter uma relevância muito grande. O que nós queremos em Brasília? Nós queremos trazer a Secretaria de Saúde fazendo campanhas de saúde dentro dos parques, a Secretaria de Educação resgatando os parques como espaços para a educação, a Secretaria de Justiça como espaços da cidadania, trazendo na hora uma série de possibilidades de exercício de cidadania dentro dos parques. E em Brasília, esses são os dois desafios que a gente tem para enfrentar, e, nesse sentido, eu quero dizer, e disse isso para o Pedro, para a equipe do CEMEIA, acho que vocês acertaram na veia com a agenda que vocês estão pautando, porque a gente vem falando, e na época lá do combate ao desmatamento na Amazônia e tal, a gente dizia muito isso, nós precisamos sair do discurso de que nós precisamos trabalhar instrumentos econômicos. Faz 15, 20 anos que a gente fala isso. Mas a gente ainda mal faz o comando e controle como tem que ser feito. Essa agenda das parcerias público-privadas, das concessões, de trazer o setor privado para dentro, de dialogar com o diferente, é o nosso grande desafio. E lá em Brasília nós temos um desafio muito grande que nós estamos apresentando como um potencial piloto nessa parceria com o CEMEIA, que é a Orla Livre. O governo do Distrito Federal resolveu enfrentar o maior problema ambiental do Distrito Federal, que é a grilagem de terras e a ocupação irregular de espaços ambientalmente relevantes. Toda a orla do Distrito Federal, para vocês saberem um dado que é muito interessante, a terceira maior frota de barcos do Brasil é de Brasília, está no Lago Paranoá. Um potencial enorme de implementação dos 10 parques ao longo da orla, no meio do Cerrado do Brasil. Então, a gente quer implementar um grande projeto devolvendo essa orla para o povo. Nós estamos derrubando os muros, derrubando as grades, abrindo a orla, toda a área de preservação permanente da orla, conectando 10 parques num grande parque linear da orla do Distrito Federal, para que ela possa ser resgatada para o povo, porque Brasília não é a capital do governo federal, é a capital dos brasileiros, e a orla precisa ser resgatada para o povo de Brasília e do Brasil. Então, esse é um grande desafio que a gente traz, a gente tem convicção de que só é viável se, de fato, se tornar economicamente interessante, e nós estamos colocando à disposição do CEMEI e dos parceiros que têm interesse em desenvolver esse projeto, essa perspectiva que pode virar um símbolo, que pode virar um case, inclusive mundial, na medida em que a gente está na capital do Brasil, que se coloca para o país, para o planeta, como um país de vanguarda na agenda das unidades de conservação, de clima, de meio ambiente. Agradeço mais uma vez, estou muito feliz e honrado de estar aqui hoje. Muito grato. Seguindo para o final desse painel, gostaria de convidar Ricardo Savinski, secretário do Meio Ambiente do Paraná, oceanógrafo. Ricardo já foi analista ambiental do Instituto Chico Mendes, de Conservação e Biodiversidade, e atuou como diretor de ecossistemas do IBAMA, assessor especial do Ministério do Meio Ambiente e diretor de unidades de conservação. Bem-vindo. Bem, bom dia a todos e a todas. Também muito feliz de estar aqui com muitos amigos, revendo muitos amigos desde ontem. Gostaria também de parabenizar o CEMEIA, nas pessoas do Pedro, Guilherme, Tita, e não só pelo evento aqui, mas por tudo que tem feito em prol das unidades de conservação e apoio aos estados e ao estado que agora está à frente lá da Secretaria. Bem, o tempo é curto, tem muita coisa para falar, muita coisa bacana, mas vou tentar ser bastante objetivo, e apresentar um pouco de um dos programas que nós lançamos
desde o começo desse ano, desde que eu estou lá, à frente da secretaria. E quero ressaltar que aqui eu estou acompanhado também das duas pessoas que coordenam esse programa que eu vou apresentar, que é o Parques do Paraná, Conhecer para Conservar, que é a Sueli Ota, a diretora de Biodiversidade da Secretaria, e o Guilherme Vasconcelos, que é o diretor de Áreas Protegidas do IAP, além também do diretor-geral da Casa Civil, até para mostrar o comprometimento do Estado, não um projeto de uma secretaria, mas do Estado do Paraná, lançado pelo governador, e aqui também estão acompanhados do diretor-geral da Casa Civil, Alexandre Teixeira. Bem, aqui, só em frente. Bem, no contexto do Paraná, nós temos no Estado 68 unidades de conservação, em torno de 1.200.000 hectares, unidades estaduais, distribuídas em 73 cidades, dos quais 34 são parques estaduais, sendo que 29 já estão abertos à visitação com diferentes níveis de implementação ou infraestruturas disponíveis. E, ao longo dos últimos 7 anos, em torno de 1.300.000 visitantes. É bom ressaltar que, em território paranaense, além dessas unidades estaduais, nós temos importantes parques nacionais, ou seja, administrados pelo ICMBio, que eu tive o prazer de durante quase toda a minha vida profissional, participar dessa gestão, desse conjunto de unidades no nível nacional, e sendo que lá está o Parque Nacional do Iguaçu, que é o segundo mais visitado do país e com um modelo de gestão bastante reconhecido. Além dos parques municipais, existe no Paraná um estímulo bastante grande de criação de unidades de conservação, e os municípios têm respondido bastante bem, não só para criar, como para implementar, em função do ICMS ecológico, que o Paraná foi o pioneiro a implementar, a criar e implementar, e isso tem estimulado bastante o crescimento e a implementação das nossas unidades. Fora ainda as RPPNs, que já passam de 240 RPPNs, ou seja, reservas privadas no Paraná. Dentro do contexto ainda, um histórico da visitação nas nossas unidades estaduais, teve um acréscimo e, nesses últimos 2 anos, sinaliza com uma diminuição na visitação. O objetivo do projeto, a gente já falou muito disso, o professor Dinha aqui colocou muito bem todos os propósitos e o que se deve, enfim, não vou me estender, mas por meio da visitação, desenvolver a visitação nas unidades, visando a conservação da biodiversidade e a valorização dessas áreas pela população. A estratégia adotada pelo projeto tem basicamente 5 módulos, podemos dizer assim, 5 componentes, que o primeiro de modelagem de gestão, ou seja, além daquilo que já vinha sendo feito, o Paraná tem um nível de implementação das unidades razoável, em boa parte delas, mas nós temos que buscar um novo modelo de gestão, que já foi muito bem apresentado aqui. Temos lá, como eu já disse, um parque federal, no caso o Iguaçu, com um modelo bastante interessante. A implementação propriamente dita, para isso existem recursos de compensação ambiental e outros, e essa implementação ali das infraestruturas, enfim, regularização fundiária e outras ações continuam acontecendo paralelo à modelagem. O desenvolvimento regional, que isso tem que acontecer conjuntamente com a implementação do parque, para que tenha uma visitação viável nessas áreas, informação e educação ambiental, essencial, e um programa de voluntariado que nós já tivemos no Paraná nas unidades e estamos resgatando. Para a seleção dos parques, lógico que quando a gente vai falar em fazer esse tipo de ação nos parques, sempre vem uma briga, inclusive política, né? O que vem primeiro? Lógico que nós tivemos que adotar um conjunto de critérios para não ter uma influência forte demais política na seleção, até para poder ter resultados efetivos. E aí, com esses critérios que estão aí, nós selecionamos 14 parques inicialmente, não que não estejamos trabalhando nos demais, mas a gente tem que dar foco para poder ter resultados concretos e aproveitar e fazer no tempo que nós temos. Desses 14, tem 4 que nós estamos trabalhando especificamente na modelagem de gestão, com o apoio do CEMEIA. Já assinamos um acordo de cooperação com o CEMEIA, que agradeço muitíssimo em nome do governo do Paraná, e se destina a estudar aqui a distribuição dos parques no Paraná, então está bem distribuído em todo o estado, e
a cooperação técnica com o CEMEIA, IAP e lá com a SEMA, para esses 3 parques, para esses 4 parques primeiramente, que é justamente os produtos previstos, que está tudo muito rápido, né, Tita? Mas a ideia é que em janeiro a gente já tenha os produtos com as informações básicas, os estudos básicos, no que diz respeito à conservação, infraestrutura, visitação, o desenvolvimento do entorno, viabilidade econômica e financeira e também uma consulta aos stakeholders. Então, esses são os produtos previstos, é uma primeira fase, espero que essa cooperação, logicamente, continue posteriormente, para dar sustentação, inclusive, política e em todas as áreas que a gente precisa dentro do Estado. Nós criamos um comitê gestor do projeto, com várias instituições do Estado e também de fora. Aqui está uma lista, não vou me deter a cada uma, logicamente, mas tem, inclusive, SEBRAE, tem algumas empresas públicas do Estado voltadas exclusivamente a desenvolver projetos, como Paraná Projetos, e outras secretarias tão importantes, cujos secretários estão extremamente empolgados também, como do planejamento, o bastante conhecido aqui também por muitos de vocês, que é o Silvio Barros. Então, o próprio Ministério Público tem acompanhado e participado junto, que é muito melhor acompanhar e saber como está acontecendo, do que depois, por perguntas ou falta de conhecimento, na hora da implementação, demorar mais ainda. Aqui rapidamente, dando uma passada, não vou entrar em detalhes de cada parque, mas um pouco do visual, que é o que sempre atrai, estamos falando em visitação, lógico que a paisagem é o que atrai. Esses parques todos já têm um mínimo de infraestrutura, dando uma passada geral neles. Realmente são várias paisagens. O Paraná, é bom deixar bem claro aqui, e já ir finalizando, queria primeiro ressaltar, assim, tem um comprometimento forte do governador e de vários secretários, de todo o meio, inclusive políticos. Os deputados estão muito empolgados com isso também, isso é muito importante, que a Assembleia esteja envolvida. Nós lançamos, inclusive, o projeto lá em um parque, no Pico do Marumbi, fomos de trem até lá, muito bacana, histórico, né, esse trem, todos os convidados foram de trem, inclusive tinha pessoas aqui do CEMEIA junto, mais algumas pessoas que creio que estejam aqui, num dia maravilhoso, no meio do inverno, um dia ensolarado, enfim, mas existe o comprometimento total do Estado, isso é muito bom, e sinal disso para o ano que vem, graças ao ajuste fiscal feita, que todos estão passando por isso no país, mas feita pelo Estado, acho que foi o primeiro a fazer, hoje nos dá condições melhores de poder destinar os recursos arrecadados no Paraná, e o governador, com os resultados desse ajuste fiscal, vai destinar grande parte da nossa receita para investimentos, e o projeto foi contemplado já para 2016, e eu entendo, não fiz um levantamento profundo, mas que nós teremos talvez o melhor orçamento para as unidades de conservação em 2016, acho que talvez na história, fora ainda os dinheiros de compensação ambiental. Então, existe esse comprometimento. Queria agradecer muitíssimo a oportunidade, mais uma vez parabenizar o CEMEIA pela iniciativa e dizer que nós estamos firmes, acho que esse é o caminho real, né, e poder, no caso do Paraná, transformar o Estado reconhecido não só pela sua agricultura, que já é muito reconhecido, produção de carnes, a sua industrialização, mas também pelas suas belas paisagens, podendo fazer com que as pessoas conheçam e gerem frutos, gerem renda, gerem conhecimento da biodiversidade e se voltem para conservar essas ricas áreas. Muito obrigado. Obrigada, Ricardo. Vamos começar o nosso debate, aqui a sessão de perguntas e respostas. Eu chamo ao palco para se juntar a nós novamente Patrícia, André Correia e André Lima, por favor. Muito bem, obrigada. Queria começar a nossa sessão de perguntas aqui, de debate, dado a escassez aqui do tempo,
perguntando a vocês como vocês entendem que instituições como o Instituto Semeia, por exemplo, podem contribuir para essa agenda público-privada na gestão, no financiamento e na governança das nossas unidades de conservação e dos nossos parques. Patrícia, por favor. Olha, eu acho que é fundamental a participação de institutos como o Semeia, em especial pela expertise. No caso de São Paulo, que nós temos um PL em discussão, o Semeia nos ajudou bastante a verificar questões técnicas. Eu acho que a experiência fala muito, né? E instituições que já vêm trabalhando nessa temática, então, com essa experiência, podem sim ajudar. O Estado de São Paulo tem também todo o interesse no desenvolvimento dessas concessões e é uma das prioridades do governador Geraldo Alckmin, contando sim com a parceria de instituições como o Semeia. André? Bom, para mim já está ajudando, né? Então, eu almocei com a Tita, com o Pedro e com o Guilherme no dia 5 de junho, estabelecemos um cronograma de meta, estamos cumprindo. Em maio, nós estamos com a PPP na rua. A Tita foi fundamental, porque isso é uma questão cultural, né? Nós não temos essa cultura no setor público, não tínhamos essa cultura na secretaria, e foi muito interessante ver a formulação dessa modelagem, né? E é muito legal que o nosso corpo técnico, que é com todo respeito aos dos outros estados, é um dos melhores do Brasil, né? Eles se envolveram, né? E foi interessante para fazer a modelagem, a licitação, né, que o próprio Fumbio, né, para entender o que estava acontecendo, né, porque são quatro consultorias, né, uma na área jurídica, outra na área técnica, outra na modelagem econômica, outra na comunicação. Aí o Fumbio perguntando, mas qual é o produto? Mas um produto que tem que estar integrado. Então foi uma revolução para encontrar, mas o fato que o Semeia nos deu aquilo que eu acho que é fundamental, né, que a sua expertise, a sua capacidade de capital humano, intelectual, e a gente só chegou e vai chegar em maio. E, se Deus quiser, vamos lá na Ilha Grande fazer a primeira. Já dei uma ordem de início informal ontem, né, conheci ontem os vencedores, e já começamos a trabalhar, e em maio, se Deus quiser, vamos estar com esse edital na rua. Confiantes. André Lima. Primeiro, quero só reparar uma quase gafe que eu dei aqui no começo, que eu falei que eu fui salvo, né? Que eu fui quase biólogo, depois eu fui salvo, mas eu gosto tanto de biologia que eu já casei 2 vezes, e as 2 vezes foi com bióloga. Espero não precisar casar mais. Com essa eu estou fazendo uma parceria público-privada, ela trabalha no WWF, está dando muito certo. Conheci, inclusive, na SOS Mata Atlântica. Discute as garantias, então. Exatamente. Sem fundo garantidor. O problema é o Tribunal de Contas da União, mas isso é outro assunto. Eu vejo assim 3 elementos importantes. Eu acho que o primeiro é óbvio, né? É a capacidade técnica que, apesar da gente ser o 2º melhor quadro do Brasil, depois do Rio de Janeiro, lá em Brasília, Ele chama André também. a gente, obviamente, que para esse novo modelo, esse novo arranjo, essa nova perspectiva, a gente precisa se qualificar. Então, acho que vocês trazem essa qualidade. Trazem também essa perspectiva de ampliação e de parceria, inclusive internacional. Eu acho que isso é muito, muito importante, né? A gente precisa aprender a pescar fora do aquário, né? Que é aquela história da gente ficar lá dentro pescando e aí, de repente, é nós com nós mesmos. Então, acho que isso cresce, traz um... Mas o principal é a motivação com que vocês estão trazendo isso. Essa perspectiva de parceria e essa qualidade técnica vem com o sentimento, com o coração, né? Com a entrega que converte, né? Nós fizemos uma reunião na Casa Civil, meio de última hora, lá conseguimos reunir todo o grupo que está envolvido com esse debate da Orla Livre, e todo mundo botou o dedo na cara do governador. Você tem que ir lá, governador, jantar com o pessoal, conversar com eles, colocar Brasília na ponta. Então, foi um trabalho que a Tita fez, foi muito bacana, de realmente levar o coração junto, né? Não é só a capacidade técnica, a capacidade de articulação, mas é realmente a motivação. Então, vocês estão de parabéns, nós estamos realmente motivados com esse processo. Ricardo, por favor. Bem, como o André disse, nós também, né? Já estão ajudando, né? E ajudando bastante. Mas, enfim, eu acho que principalmente ajuda técnica mesmo. A gente tem muita carência nessa área.
apesar de ter algumas experiências, mas poucas, eu tive a oportunidade de participar dos processos, de alguma forma, das unidades federais que têm concessões hoje no país, e eu lembro das dificuldades nossas de desenho, de base jurídica, de estudos, enfim, de falta de pessoas com experiência nessa área, apesar de vários dos nossos, né? Eu, para quem não sabe, sou funcionário de carreira do ICMBio, estou cedido ao governo do Paraná para a secretaria. Então, não foi fácil, mas, na época, muitos dos nossos colegas inclusive, foram alunos do professor Jim, foram aprender fora, foram ver experiências em outros países, mas, lógico que não foi fácil. Claro que, se fosse fazer hoje, poderia fazer melhor, mas eu creio que, com a especialidade, no caso do SEMEIA, que acho que talvez seja a única no país, isso vai contribuir, está contribuindo muito para poder ter mais segurança nos processos que nós vamos fazer e longevidade, inclusive fazer com que isso, sendo mais sólido e permeando aí agora, trabalhando com os vários estados também, isso se difunda, desmistifique essa questão toda. Acho que esse termo já foi usado hoje, muito bem empregado. Isso é muito importante que se faça, e depois tenha experiências para poder ter um comparativo também entre os estados, dos estados com o governo federal. Acho que isso é muito importante. Eu acho que a desmistificação ela tem que ser testada, você tem que fazer para poder provar. É paradigma, né? Exatamente. Então, isso é muito bom. E outro ponto é de poder atrair a iniciativa privada também, outros setores, outras ONGs, e debater isso claramente como nós estamos fazendo aqui hoje. Entendeu? Isso é extremamente importante. Essa questão de, que nem falar, vão privatizar os parques. Hoje a gente nem ouve mais quase, não tem. Embora esses dias ainda saiu no Jornal do Paraná lá que ia fazer isso. Aqui em São Paulo a gente ouve. Pois é. Mas lá, 15 anos atrás, 20 anos atrás, a gente sofreu muito com isso. Então, as coisas vão se desmistificando, vão mostrando que isso é uma coisa normal e que tudo isso ajude a gente parar de implantar os mesmos parques várias vezes. Porque você implanta, aí por falta de um modelo de gestão, porque às vezes dinheiro para implementar, às vezes a gente até tem, na maioria dos estados de compensação ambiental, né? Então você tem. Mas e depois a manutenção, o custeio, que pesa tanto hoje nas estruturas dos estados, do município, do governo federal? O Bernardo apresentou aqui mesmo a questão do custeio. Isso pesa, é caro, né? E depende de orçamento, isso vai lá para o déficit dos estados, para a conta do governo federal. Então, quando você faz um desenho desse, você traz garantias de médio e longo prazo de gestão e de qualidade, né? Fora inúmeros outros benefícios, né? Que um modelo desse pode trazer. Então, é muito bom. Eu falo isso não é aqui porque estou na frente de vocês, do SEMEIA, não, mas é muito bom existir instituições hoje, né, que a existência do SEMEIA hoje no Brasil para poder nos ajudar. Gente, isso faz muita diferença. E com tanto profissionalismo como eu tenho acompanhado nesses poucos meses que a gente já está trabalhando ali com os prazos para cada coisa. Ontem mesmo, antes de ir para o jantar, a gente estava repassando prazo por prazo. Então, enfim, mas era isso que eu queria ressaltar. Faz toda a diferença, sem dúvida nenhuma. Obrigada, gente. Agradeço. Posso quebrar o protocolo rapidinho? Pode quebrar. Temos mais perguntas, o tempo já está nos... Não, é rapidinho, para dar uma boa notícia e fazer um agradecimento. A boa notícia, para ele não voltar atrás, eu vou fazer público, o Pedro aceitou trabalhar com a gente, Pedro Menezes. Então, Pedro Menezes aceitou, vai trabalhar lá com a gente. Então, para você não voltar atrás, eu estou falando aqui para público, para todo mundo. E segundo lugar... Não, mas agora já fui na frente, não adianta nem convidar, porque ele é carioca, quer voltar a morar no Rio. Segunda coisa, eu preciso fazer um registro público aqui, para agradecer. Eu quero agradecer a Isaura, que é a minha subsecretária de Biodiversidade e Mudança Climática, está me deixando, né, porque ela vai contribuir com a gente para melhorar as compensações, ela vai para a BPE, tratar de energia, grandes projetos de leilão, então ela... E do Paulo Schiavo, que está aqui também, que foram fundamentais para que a gente avançasse e chegasse no estágio que a gente chegou hoje. Foram eles que trabalharam junto com a Tita lá, e eu e o Pedro Guilherme só cobrando, mas quem botou a mão na massa foram eles. Então, quero fazer esse registro aqui e deixar esse agradecimento.
Obrigada, André. Eu queria aproveitar para fazer um registro. Está conosco aqui no auditório Ana Pellini, secretária de Meio Ambiente do Rio Grande do Sul. Uma honra. Muito obrigada por comparecer.